O Bolsonaro está prestes a ser julgado pelo STF e no vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas notícias, eu vou ler elas, explicar um pouco mais a situação que está acontecendo e depois eu vou dar minha opinião sobre toda essa situação de forma mais generalística, ok? Então, aqui na notícia, o Supremo retoma hoje o julgamento de Bolsonaro que aconteceu até agora. Eu não vou entrar em todos os nuances do juridiquês aqui, mas na verdade eu quero ler essa notícia aqui, né? Brasil na capa da Economist, julgamento de Bolsonaro dá lição aos Estados Unidos de maturidade democrática, né? Daí tem a foto aqui do Bolsonaro na capa, o que o Brasil pode ensinar à América, né? Falando, na verdade, aos Estados Unidos, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro e o julgamento da ação penal na qual ele é acusado de liderar uma suposta tentativa de golpe de Estado são o foco da capa da revista britânica The Economist. Na publicação, o ex-presidente é retratado com o rosto pintado, com as cores do Brasil e com o chapéu de viking do Capitólio, um dos apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é aquela invasão do Capitólio que houve, se eu não me engano, aqui, exatamente, 6 de janeiro de 2021. Foi perto das eleições americanas, né? A revista traz uma longa reportagem sobre a trajetória política brasileira e investigação contra Bolsonaro e seus aliados. Enfim, daí o título: Brasil oferece aos Estados Unidos uma lição de maturidade democrática. E o editorial descreve a condução do processo penal contra Bolsonaro e seus aliados como uma fantasia da esquerda americana. Enfim, mas aqui eu acho que já é suficiente para. Se você sabe bem do que tem acontecido, é justamente quando Bolsonaro foi declarada inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2023 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros em 2022. Então foi o caso do 8 de janeiro, né, que foi considerado como um atentado ao Estado Democrático de Direito. Mas enfim, eu não quero entrar muito mais no detalhe aqui porque o ponto principal não é esse, por incrível que pareça, né? E eu lembro muito bem de que quando o Bolsonaro estava surgindo como uma oposição real ao sistema, né, um candidato real de direita, que iria representar o povo nas eleições de 2018, daí depois de 2022. E o problema principal é que as pessoas tendem a acreditar muito nos políticos, e muito demais, como se a vida delas e de suas famílias dependesse disso. E a mensagem principal que eu quero deixar aqui pro vídeo é: nada disso importa. Nada disso importa para você. Não deveria importar, tá? E se importa, você tá errado. Se você ainda acredita que vai vir algum político do seu viés político que você acredita, de direita, de esquerda, sei lá, não importa, não vai vir. Esse é o ponto. O sistema vai continuar exatamente do jeito que ele tá. Ele não vai ser mudado, a não ser por algum motivo que geralmente é por estratégia de tesoura, que basicamente um governo que é ditatorial, eles colocam um candidato do viés político ao contrário, mas basicamente ele é uma marionete, que é basicamente o que aconteceu com o Bolsonaro. Ele não foi uma oposição real para as eleições brasileiras, né? Um candidato real que propôs os vieses, os ideais conservadores da direita, que é o que todo mundo estava esperando. Esperando que o país melhorasse, né? Fosse para frente e se livrasse, assim, dessa maldição esquerdista que assola o Brasil há décadas, né? Mas o ponto é, não é agora que vai mudar. Muito pelo contrário. A, a indicação é de piorar cada vez mais a partir de agora. 2026, daqui a pouco tá aí, eleições presidenciais. Minha opinião é, talvez Lula se reeleja, sem dúvida alguma. Ou, dependendo, coloque algum outro candidato que represente ele para manter o mesmo partido no poder, né? Manter o mesmo viés no poder. O que eu acredito que é muito capaz de acontecer, dependendo até mesmo a Janja. Às vezes eu até brinco, né? Com alguns amigos pessoais. Mas, enfim, o ponto todo disso é: você não deve depender disso, você não deve se preocupar com isso. O primeiro.
ponto que você deve se preocupar primeiro é consigo mesmo, você estar bem fisicamente, monetariamente, espiritualmente, e daí você pensar em ajudar a sua família. E o- a coisa é você não depender principalmente financeiramente, você deixar o seu dinheiro, o seu patrimônio, a sua poupança em um país que pode corroer o seu poder de compra, pode diluir o seu dinheiro, cada centavo que você guarda ao longo do tempo, já que o real perdeu mais de 90% de poder de compra para mais desde que foi criado em 1994, com o lançamento do Plano Real, é um sinal claro que você não deve confiar. E qualquer um que não vê isso deve estar louco, deve estar cego. Então, como eu disse, o ponto principal é não dependa disso. Isso tem uma solução para tudo isso, você não ter que se preocupar com político, com governo, tirar o seu dinheiro do Estado, tirar o Estado do seu dinheiro. Como o Renato 38 fala, o macaco ele não muda a árvore de lugar, mas ele muda de árvore. E é exatamente esse o ponto. Você não consegue mudar um sistema pelas raízes. E se você acha que consegue, você já está errado a partir daí. Então o ponto é sempre que a salvação é individual. A salvação parte primeiro de você e depois para a sua família, para as pessoas que você ama, que você apoia, que você está perto no dia a dia, né? Então, é basicamente isso. E para isso existe uma solução muito simples e você sabe que eu vou falar de Bitcoin, porque é a solução. É como você consegue tirar o estado do seu dinheiro, como você consegue ter um dinheiro, colocar todo o seu patrimônio em um dinheiro que não pode ser confiscado, não pode ser censurado, não pode ser roubado. Só se você dá brecha, obviamente. Já existem milhares de casos de pessoas que deram brechas e foram vítimas de ataques de engenharia social. Mas o ponto principal desse vídeo é: não dependa disso, não acredite em político, não acredite no sistema, porque ele só tende a te impressionar, te surpreender para pior, cada vez mais. E essa é a tendência a partir de agora até sei lá quando. Então, não dependa disso. Estude Bitcoin, aprenda a guardar seu patrimônio, aprenda a criar chaves privadas e uma carteira segura fora da internet, guardar seu patrimônio, salvar primeiro a si mesmo, depois a sua família. E não depender de político, não depender de sistema, não depender de burocrata, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar para hoje. Então, muito obrigado pela sua atenção. Não se esquece de deixar um like aqui embaixo. Toda sugestão de vídeo, comentário é muito bem-vindo aqui embaixo. Então fique à vontade e te vejo no próximo vídeo.